O conservador que defende o Estado apenas defende uma anomalia na ordem natural das coisas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por IHMSMT, revisado e narrado por Coreia com K. O conservadorismo diz respeito ao reconhecimento da existência de uma ordem natural das coisas existentes, a natureza e a ontologia de tudo. Sendo assim, o conservadorismo visa preservar toda a base que deu certo na humanidade e originou a sociedade. No capítulo 10 do livro Democracia, o Deus que Falhou, Hans Hermann Hoppe diz, citação, os conservadores, ou mais especificamente os conservadores ocidentais greco-cristãos, caso eles apoiem alguma coisa, apoiam e desejam preservar a família, as hierarquias sociais e as camadas de autoridade material e espiritual/intelectual, baseadas em e decorrentes de laços familiares e em relações de parentesco. Fim da citação. Com isso, podemos citar como sendo o que os conservadores querem preservar. A filosofia grega, o ponto inicial para diversos filósofos desenvolverem ideias que ajudaram a humanidade posteriormente. O direito romano, aperfeiçoado com o passar dos séculos até a criação da common law inglesa, usada como pilar por diversas constituições no Ocidente, após o grande exemplo que os Estados Unidos deram usando a sua base. E a moral judaico-cristã, que ajudou a preservar a humanidade dos ideais que aviltam nossas sociedades. No fim, tudo o que o conservadorismo quer é preservar aquilo que fez a nossa civilização prosperar. Contudo, o que precede tudo isso? O Estado? Na verdade, o Estado é o agente destruidor de todas essas bases. Após a Primeira Guerra Mundial, tivemos uma proliferação de sistemas democráticos que fomentam, até hoje, as mais diferentes degenerações sociais, financiadas diretamente por essa entidade, visando destruir o tecido social da civilização para que os indivíduos vejam uma necessidade de um apaziguador permanente de conflitos. O Estado apenas gera soluções para os problemas que ele mesmo criou. Desde o fim do século XX, a degradação dos valores tradicionais vem sendo atacada ferozmente, graças às políticas públicas de subversão cunhadas com o nome de justiça social, tais como decaimento familiar, altas taxas de divórcio, adultério, aumento de famílias monoparentais, impostos sobre herança, perda da autoridade natural dos pais, multiculturalismo, promiscuidade, degeneração social, dissolução de identidades locais, legalização do infanticídio intrauterino, identidade de grupo ensinada através da educação pública e privada, sendo esta última regulada pelo próprio Estado, salário mínimo, regulações trabalhistas, dentre várias outras ideias que são oriundas de sistemas fascistas, mas que têm alto clamor democrático. O Estado nada mais é do que uma entidade que pavimenta o caos social para estabelecer-se como supremo diante dos governados. O conservador tem em mente que a primeira instituição de formação de caráter é a família. Por isso, o Estado visa destruí-la, pois ela é o maior bastião da desobediência civil, devido às pessoas aprenderem que instituições são formadas por hierarquias simétricas, onde se estabelece uma ordem natural que, então, formam elites naturais. Sendo isso um arranjo social, os indivíduos são reconhecidos pelos seus pares como membros dessa instituição. Um exemplo é a autoridade dos padres nas igrejas e a sua hierarquia. Você não é obrigado a participar dessa instituição, mas reconhece, legitimamente, a elite dela, diferentemente do Estado que usa do monopólio da força e da justiça para afirmar a sua autoridade, gerando uma hierarquia autoritária. Através da lei legislada, o Estado também corrompe a lei natural e subverte os direitos mais básicos da humanidade, que são o direito à vida, liberdade e busca pela felicidade. Essa tríade pode ser descrita de uma maneira bem simples: o direito à propriedade. Afinal, se o Estado intervém até na possibilidade de você nascer, como um conservador pode defender isso? Além disso, existem outras violações de propriedade cometidas por essa entidade, como a expropriação, a criação de crimes sem vítimas, como crimes contra a honra, a deturpação do mercado e várias outras. Os conservadores que dizem que precisamos seguir as leis impostas pelo Estado usam de dois argumentos: devido ao contrato social e porque precisamos respeitá-las para viver harmonicamente em sociedade. A primeira é a falácia sobre um contrato social, que obriga a todos a aceitarem uma fraternidade forçada que o Estado é, sem ao menos haver uma cláusula de saída. Contratos assim têm valor nulo.
Eles não são legítimos, ainda mais quando esse suposto contrato nunca foi assinado por você. Já outra falácia é pior, pois se tivermos que aceitar tudo o que é imposto, sem ao menos questionar se é moralmente legítimo, daríamos brecha para mais tirania ser feita. A escravidão já foi abolida e todos sabemos que ela é moralmente errada. Caso o Estado a legislasse novamente, ela seria válida? É uma falácia absurda. O conservadorismo prega liberdade e individualidade do pensamento. Cada indivíduo tem sua autonomia de pensamento que não deve ser cerceada por ninguém ou por qualquer instituição, desde que não agrida nenhuma propriedade. O que é o apoio ao Estado senão a legitimação da coerção de pensamentos e de indivíduos? O conservadorismo foi contaminado com essa ideia estatista por muitos anos. Cabe aos indivíduos resgatarem o que ele realmente defende. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!